a do rei ao Mario, a la coroa onire guerreia. Vamos lá, vamos aqui para o nosso segundo grito de encruzilhada, segundo grito de encruzilhada, com a doutora Lívia Santana. Vamos conversar sobre racismo institucional e o sistema de justiça brasileiro com a doutora Lívia Santana, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Vão compartilhando, vamos ouvindo aqui. Fabiana Cosa. Deem coraçãozinho para chegar longe, compartilhem, mandem para os amigos. Uma conversa muito importante. Doutora Lívia já está aqui. Que Exu abençoe essa live. Já está aqui, estamos ouvindo Fabiana Cosa. Vão compartilhando, deem seus coraçõezinhos. Uma conversa importantíssima com essa mulher negra, não é? Potente, rompendo as barreiras, né, da justiça brasileira. Estou muito feliz por poder aqui ter esse grito de encruzilhada xangoístico, né? Xangoístico, porque é da justiça, é o lugar da justiça que nós vamos falar. Compartilhem, chamem as pessoas, mandem coração. E a Lorixá Maristela de Oxum está aqui, Fernanda, a Cássio Almeida, Maurício, Josi, Andreana, Elizabeth, querida, Vavá de Axé, mãe querida, sua bênção, satisfação enorme recebê-la aqui no Grito de Encruzilhada. E eu penso, não é? Quer dizer, o que motivou esse grito tem a ver com seu texto. Já vou começar logo, já vou direto ao assunto. E o que motivou essa conversa foi aquele seu texto potente sobre suspeito natural, não é? Quer dizer, o racismo institucional fazendo de nós, negros e negras, suspeitos naturais. Esse será o pontapé inicial da nossa conversa, mas eu gostaria um pouco que a senhora contasse para nós. E eu sou uma pessoa muito formal, me desculpe, eu acho que a vida toda eu fui formal com quem não merecia. Portanto, agora eu devo ser formal com os meus. Eu devo respeitar seus títulos, devo respeitar os lugares nos quais eles chegaram com tanto sacrifício, por meio, não é, de uma aprendizagem da língua branca, da língua dos brancos, da língua eurocêntrica. Então, as pessoas, você é formal demais. Eu sou formal, sabe por quê? Porque a vida toda eu fui formal com quem não merecia, né? Com a branquitude. E os meus merecem a verdadeira formalidade, porque eu sei que uma mulher negra chegar onde a senhora chegou não foi fácil, não é? Quer dizer, não é fácil manter-se neste lugar, não é? Quer dizer, é preciso muita ginga, muita capoeira, muita magia preta, muito Exu, Pombogira, Oiá, Oxum. Não é alguma coisa fácil. Portanto, eu tenho como premissa louvar, não é? Quer dizer, as vitórias dos meus irmãos e irmãs. Isso é para dizer que me honra muito estar aqui, a senhora está participando. O Grito de Encruzilhada é a minha casa, portanto, a senhora está me visitando e me honra muito a senhora ter
aceito o convite e eu gostaria que a senhora começasse falando um pouco sobre a sua história e aí já vem direto sobre essa questão do suspeito natural. Bom, primeiramente, boa noite a todas as pessoas. Agô, pai, estou entrando na sua casa, Baba, então agô, sua bênção, né? E estou muito feliz e honrada de estar aqui nessa troca, nessa encruzilhada que para mim é troca, né? É reciprocidade e é disso também que a gente vai falar. Quando o senhor fala da minha posição, né, de mulher negra dentro do sistema de justiça, eu tenho dito que ser essa mulher negra no sistema de justiça é ser uma exceção, né? É ser a exceção que confirma a regra de ausência de pessoas negras nos espaços de poder e decisão. E quando nós estamos falando de mulheres negras, essa ausência ela é mais gritante, ela grita mais, né? Já que a gente está falando de grito da encruzilhada, essa ausência grita mais. As mulheres negras no sistema de justiça são muito subrepresentadas, quando não praticamente ausentes. E estar nesse lugar é ser ponta de lança, eu diria. É abrir caminhos, é você... só a nossa presença, Baba, nesse lugar já incomoda. Mas quando é uma presença que aponta o dedo, né, na ferida, que fala do racismo, que acusa e denuncia o racismo, essa presença incomoda ainda mais. Então, é ser essa exceção nesse espaço e é lutar diariamente, né? É assumir uma posição contra-hegemônica dentro de um sistema de justiça que reproduz racismo institucional dentro e fora. Não só na sua estrutura, na sua formação, mas também na forma como oferece o serviço para o cidadão, para a cidadã. Então, ao mesmo tempo em que eu digo que essa encruzilhada na qual a mulher negra se encontra, né, pela opressão de gênero e pela opressão de raça que perpassa essa de gênero, que é um lugar de especial vulnerabilidade social em qualquer espaço que nós estejamos, né? E nós ocupamos pouquíssimos desses espaços de poder e decisão, mas ao mesmo tempo esse lugar é um lugar, como eu disse, da troca, da reciprocidade, do encontro com outras diversidades e, portanto, com outras vulnerabilidades. E é lugar, então, de potência. Esse lugar da mulher negra é um lugar de vulnerabilidade por um lado, mas por outro é o de potência transformadora. E não é à toa que se diz que a revolução será feminista e negra, né? As mulheres negras estão fazendo um contramovimento dessa engrenagem racista no nosso país e nós devemos a muitas mulheres negras que vieram antes de nós, né? Quando nós falamos que nossos passos vêm de muito longe, nós estamos falando da trajetória de muitas das nossas que foram apagadas, invisibilizadas, que deixaram de ser protagonizadas por essa história brancocêntrica, mas nós estamos falando também que nossos passos vêm de muito antes da colonização escravocrata, né? De muito antes. Então, eu preciso honrar essas mulheres e essas pessoas, essa ancestralidade nossa, onde quer que eu esteja. Então, eu sempre me apresento, antes de tudo, como uma mulher negra. Eu serei essa mulher negra em qualquer espaço onde eu estiver. Então, eu digo que eu não sou uma promotora de justiça negra. Eu sou uma mulher negra e estou promotora de justiça. E a minha essência de mulher negra vai pautar não só a minha atuação profissional, mas a minha vivência e a minha missão de vida. Então, é isso, né? E não perceber essas nuances, às vezes, mas nem sempre nuances, do racismo institucional, para mim é não ser essa mulher negra no sistema de justiça. Porque é preciso estar nesse lugar, Baba, mas tornar-se negra nesse lugar. Nós precisamos ocupar esses espaços com consciência racial, né? Porque experienciar racismo, todas as pessoas negras nesse país racista vão experienciar. Outra coisa, um nível além, um nível acima, é você adquirir consciência racial, que é quando você admite com orgulho, assume a sua identidade racial, mas transforma isso num ato político antirracista para a coletividade. E aí deixa de ser uma experiência individual e passa a ser uma experiência coletiva. E é por isso que a nossa presença nesses espaços é importante. E aí eu tenho ousado dizer, de dentro do sistema de justiça, que não são as mulheres negras que precisam do sistema de justiça e precisam da academia jurídica. É o contrário. Antes é a academia jurídica
e também é o sistema de justiça que precisam dessas mulheres para garantir diversidade nos seus quadros e para garantir, portanto, a qualidade do serviço que essa justiça presta. Porque essa justiça tem muitos pontos cegos. Muitos pontos cegos. E aí eu queria repetir aqui, parafrasear, na verdade, uma fala de Lívia Cárceres, que é defensora pública no Rio de Janeiro, e que diz o seguinte, ela fala o seguinte, a defensoria pública, e eu diria que o sistema de justiça não tem cara de povo, não tem cheiro de povo e não suporta o povo. E eu diria, o sistema de justiça não tem cara de povo, não tem cor de povo, não tem cheiro de povo e não suporta o povo. É desse sistema de justiça, formado historicamente nesse racismo estruturante e que repete essa estrutura racista nos seus quadros, nas suas decisões, que nós estamos inseridos, né? Seria até ilógico achar que um sistema de justiça como o nosso, numa sociedade que se estrutura pelo racismo, seria uma ilha de produção democrática e de igualdade. Não é. Não é. Nós precisamos avançar muito para garantir isso. O direito tem sido, em muita medida, instrumento de reprodução do status quo, instrumento de reprodução da hegemonia e do poder nos mesmos lugares, nos mesmos grupos socio-raciais de sempre. E nós precisamos, de dentro também desse sistema, fazer essa contracorrente. Trazer novas perspectivas epistemológicas para que o direito possa ser, né, ou passe a ser também instrumento de emancipação de todas as pessoas, dos nossos e das nossas. O ano passado, eu cheguei mais perto do sistema judiciário, o ano passado. Eu fui convocado, não é, para participar do Tribunal do Júri. Eu fui convocado. Na condição de jurado. Isso, na condição de jurado. Fui convocado para participar do Tribunal do Júri na condição de jurado. Eu nunca tinha vivenciado essa experiência. Foi uma experiência nova para mim. Mas eu estava muito interessado, não é, em sentir essa experiência. Eu estava muito interessado porque é bem verdade que nós sabemos muito pouco sobre a justiça brasileira. Nós sabemos muito pouco. Então, eu, inclusive, depois que terminou, eu participei de 4 julgamentos, eu me ofereci para continuar como voluntário. Então, eu estendi o meu período lá. Era um momento que eu estava um pouquinho mais tranquilo, tal. E sabe, doutora Lívia, foi muito doloroso para mim me ver naquela cadeira. Me ver naquela cadeira, não é? E foi mais doloroso ainda ver que a Defensoria Pública branca não estava se esforçando pelo meu corpo escurecido, que estava lá sentado na cadeira. Porque eu sou uma pessoa muito empática, porque Xangô, ele é o amálgama, né? Xangô vive do amálgama dos minerais, né? Xangô é coletivo, portanto, eu sou muito empático, não é? E eu senti muita dor, não é? Não estou dizendo, né? Quer dizer, eu não sou eu a pessoa que pode julgar, não estou dizendo isso, né? Quer dizer, quem sou eu para dizer que eles eram culpados ou inocentes? Mas eu estou dizendo do tratamento desigual da justiça. É sobre isso que eu estou falando, não é? Porque um branco teria um advogado, né? Um advogado muito bem pago, com todo o trânsito, né? Quer dizer, pelo menos na minha cabeça foi o que se passou, né? E, surpreendentemente, de 8 casos, 6 eram de homens negros. 6 eram homens negros, não é? E não havia um advogado investido, não é? Quer dizer, era o Ministério Público fazendo a defesa. E aí a minha questão, doutor, é a seguinte: como é que a senhora, uma mulher negra, lida com isso, né? Quer dizer, como é que é lidar com isso? Como é que é lidar com essa
com essa desigualdade no sistema judiciário, não é? Como é lidar, não é, com esses suspeitos naturais? Como é que é isso para a senhora? Baba, quando o senhor falou no Banco dos Réus, eu posso dizer que o Banco dos Réus, nesse país, foi historicamente forjado para ser ocupado por pessoas pretas. Essa é a nossa história. E essa é a história da nossa ordem jurídica. Nós temos uma república que se preocupou primeiro em aprovar um código criminal, o de 1890, do que aprovar uma Constituição, que é de 1891. O Código Criminal de 1890 dedica um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Vejam, não precisa ser dito que é contra pessoas negras para que tenha esse efeito de seletividade racial. É preciso estudar história, né? Para que a gente compreenda de que modo se deu o pós-abolição no Brasil. Um país que teve quase 400 anos de escravização de pessoas negras, o último país do Ocidente a abolir, a declarar abolida, melhor dizendo, a escravidão, e que teve um pós-abolição que garantiu a continuidade da exclusão do povo negro. E uma das grandes ferramentas dessa garantia foi a ordem jurídica, foi o processo penal. Então, a gente tem aí a criminalização não só dos nossos corpos, com a capoeiragem, com a vadiagem, com o próprio samba que foi criminalizado, nossa cultura criminalizada, mas também a nossa religião. A nossa religião, as religiões de matriz africana, que tiveram a grande importância, né? Que representaram a grande resiliência e a reconstrução, na verdade, dos laços familiares que nós perdemos. Não é à toa que se diz pai de santo, mãe de santo, irmão de santo, filho de santo, né? Foram também perseguidas. Por quê? Porque para esse sistema era muito importante se utilizar de estratégias para retirar essa dignidade dessas pessoas. Então, eu digo o seguinte, que quando você tem uma árvore e já arrancou as raízes, é muito mais fácil arrancá-la do solo, né? Então, esse sistema escravocrata colonialista precisava romper com nossas raízes, com nossa memória ancestral, com nossa lembrança da nossa terra. É muito mais fácil escravizar pessoas assim. Isso se deu na ordem jurídica de diversas formas, inclusive com o embranquecimento da população pela legislação. Então, a gente tem uma história mesmo de seletividade racial no sistema penal, e hoje a política antidrogas, que não é antidroga nenhuma, né? O Dudu Ribeiro aborda muito bem isso. A Juliana Borges, no seu livro Encarceramento em Massa, fala sobre isso. E a Michelle Alexander, no livro dela Nova Segregação, também fala isso. É uma política anti-pessoas, ante um grupo social específico. E esse grupo social específico são pessoas negras, né? Então, são as várias formas que o sistema encontra de controlar corpos negros. Controlar aqueles corpos que não são absorvidos pelo mercado de trabalho, porque no Brasil não são absorvidos porque forçosamente excluídos, propositadamente e convenientemente excluídos pela branquitude, e esses corpos, portanto, vão ser controlados por meio do sistema penal. Então, para mim, como mulher negra, me ver diante disso é uma luta constante. É uma luta constante. E já me fez até, Baba, professor, me questionar do meu lugar nesse sistema. Do porquê eu estava ali e se era importante, e se é importante que nós ocupemos esses espaços. E aí eu digo, é muito importante. É muito importante. Nós precisamos ocupar todos os espaços e, inclusive, traçar estratégias para a modificação dessas estruturas. E eu tenho dito que em espaços de solidão, e a gente fala da solidão da mulher negra não só como uma questão afetiva, mas como uma solidão mesmo nesses espaços de poder, uma das maiores estratégias que a gente tem que de fato, concretizar é a estratégia do constrangimento. A nossa presença constrange, mas a nossa ação tem que constranger mais. Nós precisamos constranger essas instituições a assumirem a sua responsabilidade e o seu papel constitucional. O Ministério Público, por exemplo, é uma instituição que tem uma missão constitucional de promover o Estado Democrático de Direito. Como você promove um Estado Democrático de Direito excluindo mais de 50% da população brasileira? Quando nós temos um judiciário, e aí eu vou mencionar, antes de mencionar o caso do Justino, o caso da juíza na região metropolitana de Curitiba, agora em agosto,
que, para dosar uma pena, fazer dosimetria de uma pena de um homem negro, a frase é a seguinte: seguramente, primeiro ela fala assim, sobre sua conduta social, nada se sabe. Ponto. Como se não pudesse, a justiça não tivesse o poder de investigar sobre a conduta social. Sobre a conduta social, nada se sabe. E aí ela vai, seguramente, integrante de uma organização criminosa por conta de sua raça. Há pessoas, professor, que se assustam com uma decisão como essa. Eu não me assusto. Porque eu sei que muitas dessas decisões são pautadas nessa lógica do racismo, do estigma da cor da pele, do estereótipo do bandido. E aí tem uma outra decisão de 2016 que vem justamente com essa frase, né? Falando ali naquela decisão de um réu branco. A juíza diz o seguinte: o réu não possui estereótipo de bandido. Tem pele, olhos e cabelos claros. Quando ela diz isso, ela diz que o estereótipo de bandido é o contrário disso. Portanto, pessoas negras têm o estereótipo de bandido. São suspeitas. É o direito penal do inimigo e esse inimigo é negro. Ele é negro. E para mim, como promotora de justiça, numa última audiência de custódia que eu fiz, pretendo, se os orixás me permitirem, não fazer mais, porque todos os flagranteados na audiência de custódia que eu participei, a última, todos eram negros. Todos eram jovens negros, né? E aí, é como o senhor disse, a gente se vê ali. Se vê. E é esse o grande desafio que eu tenho feito ao sistema de justiça. Chega de estarmos sempre nos baseando num falso princípio da alteridade. O princípio da alteridade, da forma como aplicado pelo judiciário, é o princípio que olha o outro como alguém desviante. Como alguém que não é o seu padrão. E aí eu tenho um exemplo da ADI 5543. Escrevi até um artigo sobre isso, do STF. Que é uma ação. Nessa decisão, o STF conclui pela inconstitucionalidade de duas normativas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proibiam homens homossexuais de doar sangue. Decisão justa, né? Embora tenha sido por maioria. Mas o que me chama a atenção no argumento, né, filosófico da decisão é justamente esse princípio da alteridade. Porque se diz, vamos nos basear sobre o princípio da alteridade. E logo no início da decisão, o relator diz o seguinte: precisamos compreender o lugar do outro no direito. Eu parei para pensar, mas qual é o lugar do outro no direito? Antes disso, quem é esse outro? Quem é esse outro, professor? E quem é que diz quem é o outro? Quem tem o poder nas mãos de outrificar as pessoas? Então, ali naquele processo, o outro eram homens homossexuais. Mas no sistema de justiça e na ordem jurídica, o outro são mulheres negras, né? São pessoas LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas idosas. Então, o sujeito universal, ou a ideia de sujeito universal, corporifica esse eu. Porque se existe um outro, existe um eu que é o padrão e que tem o poder de outrificar e de dizer o lugar do outro no direito. E aí eu digo, eu, mulher negra, não sou o sujeito universal. E quem diz o meu lugar no direito não sou eu, é um homem branco, heterossexual e cristão. E veja quantos pontos cegos, Baba, existem num judiciário que é representado por esse homem branco, heterossexual e cristão. As grandes empresas internacionais já entenderam que diversidade significa qualidade. Mas o nosso judiciário ainda não. O nosso sistema de justiça ainda não. Então, essa diversidade, aí eu falo, essa pluriversalidade baseada em Ramose, um filósofo sul-africano, é essencial. Nós precisamos de uma justiça pluriversal, que enxergue as pessoas não como o outro, né? E aí Grada Quilomba vai dizer, a mulher negra, não sendo nem homem, nem branca, é o outro do outro. Imagine se essa mulher é negra, transexual, lésbica, nordestina, periférica, candomblessista. Quantas avenidas identitárias vão perpassar esse corpo para produzir uma violência muito específica, muito peculiar? Então, é preciso avançar. E é esse o desafio que eu tenho proposto nesses espaços, que são quase completamente embranquecidos, nos quais eu tenho tido a oportunidade de falar, de colocar esse dedo na ferida, de desenvolvermos não uma ética da alteridade, mas uma ética da empatia.
da empatia, de procurar se colocar no lugar das pessoas que compõem a sociedade conosco. Na ética Ubuntu mesmo, de pensar que eu sou porque nós somos. E se eu sou porque nós somos, essa pessoa que está do outro lado, ela também me compõe. E eu também componho ela. Então eu não tenho como outrificá-la, porque senão eu estou me outrificando também. Então nós compomos esse todo e esse todo nos compõe. É algo circular, né? A nossa ancestralidade nos ensina isso. A nossa lógica de mundo, a nossa cosmovisão é circular. É o ontem, o hoje e o porvir, o futuro. O ontem como princípio, o hoje como continuidade, como meio, e o futuro, o porvir, como início de novo. Isso é importante. E isso tem que ser absorvido pela ciência do direito. Porque o que acontece, Baba, é que as pessoas brancas, e o nosso sistema de justiça é composto prioritariamente por pessoas brancas, 18% apenas, segundo o CNJ, dos magistrados e magistradas, só 18% são negros. Mulheres negras, 6%. 6%. Numa população de 56% de pessoas negras. Então, do alto da janela da branquitude, essas pessoas brancas não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar de que modo precisam produzir o direito para alcançar as pessoas que justamente mais necessitam dessa justiça pluriversal, porque são mais vulnerabilizadas pelas identidades que carregam. E identidade não é uma questão de escolha. A posição de privilégio da branquitude, a pessoa branca não escolhe. É uma posição social, de conforto, portanto. E é desse conforto que o nosso sistema de justiça segue sendo cego às questões raciais. Segue considerando a raça algo tangencial, algo periférico, quando a raça no nosso país é uma questão central de todas as desigualdades. Se eu for falar em mortalidade infantil, são crianças negras que mais morrem. Se eu falar em mortalidade materna, violência obstétrica, violência sexual, violência doméstica e familiar, feminicídios, são mulheres negras. E o Atlas da Violência desse ano só confirma isso. Se eu falar em homicídios, são jovens negros que mais morrem. E se eu falar em expectativa de vida, em todos os estados da federação, segundo o PNAD de 2017, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então eu estou falando de algo que determina do nosso nascimento a nossa morte. Determina todas as desigualdades do nosso país. E nós não podemos ter um sistema de justiça cego a essas questões. Um sistema de justiça que continua sendo branco, brancocêntrico e androcêntrico. Não podemos. Eu queria até mostrar uma foto, já que a gente está falando da composição do sistema de justiça. Vou virar rapidinho aqui a câmera, me dê licença para isso. Mas essa é a composição, vejam só, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou passar devagar, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal de justiça em termos quantitativos do nosso país. Vocês vão contar pouquíssimas mulheres. Eu não consegui contar nenhuma pessoa negra. Vejam. Essa não pode ser a cara do nosso sistema de justiça. Não pode. Nós não estamos representados e representadas nesse lugar. Esse sistema de justiça que vai fazer com que Justino, né, seja preso por um reconhecimento fotográfico que nem sequer previsão legal tem, de 3 anos atrás. Num reconhecimento fotográfico que, não por acaso, um juiz negro questionou, porque sim, ali sim, na condição e na capacidade de desenvolver empatia, porque um homem negro, e questionou porque se tratava de um jovem músico, sem antecedentes criminais, e cuja foto estava num elenco de fotos de suspeitos. Como é que você cria o suspeito antes mesmo de investigar o crime? Então, esse suspeito, o doutor André Nicoliti, que decidiu nesse caso, é um suspeito natural por ser negro, por ser um homem negro. Então, nós não podemos permitir que isso continue se estendendo. Nós precisamos ocupar todos esses espaços. E a visão interseccional, professor, é fundamental para isso. Eu tenho dito, por exemplo, a Lei Maria da Penha, o Atlas da Violência desse ano continua confirmando
que em prazos de 10 anos, períodos de 10 anos, há um aumento dos feminicídios de mulheres negras e há uma redução dos feminicídios de mulheres brancas. No mesmo período. E aí eu pergunto, o que acontece com a Lei Maria da Penha? Uma lei supostamente universal, que não consegue proteger mulheres negras do mesmo modo que protege mulheres brancas. O que acontece com as cotas eleitorais de gênero? Os 30% de candidaturas femininas por partido político ou coligação, que acabam por beneficiar mulheres brancas. O que acontece? Nós estamos falando de racismo e da necessidade de um olhar interseccional. Porque agora, recentemente, o TSE decidiu que os partidos políticos devem investir de maneira proporcional recursos e tempo de propaganda para candidaturas negras. E aí eu pergunto, que candidaturas negras? Que candidaturas negras? Porque essas candidaturas sequer chegam a existir em proporcionalidade em relação às candidaturas brancas. E aí, quando eu tenho cotas eleitorais de gênero, não estou nem aqui discutindo as questões todas de candidatas laranjas e de não haver... Tem toda uma questão de fundo, eu sei disso. Mas, para além disso, né, quando se reserva 30% para mulheres, os partidos políticos escolhem as mulheres mais votáveis. Escolhem as mulheres passáveis. E essas mulheres são brancas, professor. Essas mulheres são brancas. Daí nós temos uma quantidade ínfima de mulheres negras em assembleias legislativas, em prefeituras e em câmaras municipais. No Congresso Nacional. Né? Então, nós precisamos falar da questão interseccional. E aí, na seara do direito, nós temos visto, e tem algumas advogadas aqui, eu já vi a doutora Manuela Alves aqui, presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, né? Vi algumas colegas juristas passando por aqui, negras. Temos discutido isso, porque mulheres brancas, juristas brancas, têm exigido, têm pleiteado da OAB, por exemplo, e dos eventos jurídicos, paridade de gênero. Sabe o que tem acontecido, professor? Só mulheres brancas nos eventos. Quando colocam mulheres, só colocam mulheres brancas nos eventos. Aí colocam assim, mulheres no processo penal, só mulheres brancas. Onde estão as mulheres negras? Então, eu vou aqui reafirmar o que as juristas negras têm dito insistentemente. Paridade de gênero sem paridade de raça é manutenção do privilégio branco. Serão as mulheres brancas as beneficiadas. E se as mulheres brancas não se dão conta disso, nós temos que nos questionar que feminismo é esse. Que feminismo é esse que reproduz opressões contra mulheres negras? E eu tenho questionado, inclusive, nos meios em que frequento e falo, inclusive entre promotoras de justiça que trabalham no combate à violência doméstica, professor, quais são as mulheres? Quem são as mulheres que você oprime e que você explora para ser a feminista que você é? Para ser a profissional que você é? Para ter o capital social que você tem? São mulheres negras. Será que essas mulheres negras que estão na sua casa, no seu lar, como trabalhadoras domésticas, tomando conta dos seus filhos da sua casa, não estão sendo exploradas por você, feminista, para continuar sendo a feminista e profissional que você é? Quantas mulheres você puxou com você, no seu feminismo? Né? Então, a gente não quer mais, não se contenta mais com o feminismo de discurso, com o antirracismo de discurso. Nós queremos ação concreta. Ação concreta, né? E que assumam, de fato, o privilégio da branquitude para, a partir dele, tentarem ser aliados e aliadas. Agora, para ser aliados e aliadas, precisam ouvir. Eu tenho dito sempre, desconfie do seu antirracismo, desconfie. Porque eu tenho escutado tantas pessoas brancas dizerem assim, mas vamos dar voz às pessoas negras. Que voz? Nós sempre tivemos voz. Nós estamos gritando dessa encruzilhada, baba, há séculos. As pessoas brancas têm que se perguntar por que não estavam ouvindo. Porque estavam do alto de suas janelas, da branquitude, no conforto. Por isso que não estavam ouvindo. Então não é dar voz a ninguém, não. É escutar, é assumir o seu lugar de privilégio e agir a partir dele. E é permitir, a partir desse privilégio, desse lugar de privilégio, deixar que nós protagonizemos a nossa história. Porque isso sempre nos foi arrancado pela branquitude, historicamente. Nós é que vamos protagonizar a luta antirracista nesse país, e não pessoas brancas. Se utilizando, inclusive, da nossa legitimidade, da nossa presença, da nossa fala
para isso. Então, é fundamental que a gente tenha que refletir e que falar mesmo sobre isso em todos os espaços, de maneira muito evidente, sem rodeios. Eu, outro dia, fui perguntada, Baba, por uma pesquisadora negra, e eu me surpreendi com a minha resposta. Porque até então eu não me recordava. Mas o racismo é algo tão perverso que deixa uma marca, uma cicatriz que de vez em quando vem à tona aquela memória, né? E ela me perguntou assim: estou fazendo uma pesquisa, doutora, eu queria que você me respondesse. Qual foi a forma mais violenta de racismo que você já sofreu? Aí na hora eu tomei aquele susto assim e respondi, né? Um ímpeto assim, eu disse: eu apanhei. Aí ela ficou assustada também, ela não me procurou mais. E eu fiquei refletindo, gente, eu apanhei. Eu apanhei de uma pessoa branca na minha juventude, na minha infância, nem juventude, na minha infância, que dizia: neguinha aguenta, neguinha aguenta. Então, eu fico me questionando e faço com que pessoas brancas, nos espaços que eu frequento e falo, que muitas vezes o público é quase todo branco, que as pessoas brancas não são impulsionadas a refletir sobre raça. Elas não se racializam. E se eu estou falando de uma relação étnico-racial, há pelo menos dois polos. Se há o polo das pessoas negras que foram escravizadas, subalternizadas, oprimidas, excluídas e que sofrem racismo e exclusão até os dias de hoje, há o outro polo das pessoas brancas que se privilegiaram de toda essa opressão e violência contra o povo negro. Então é preciso reconhecer esse espaço, esse lugar, essa posição social. É preciso racializar a discussão. Porque pessoas brancas passam a vida inteira sem falar sobre racismo. E nós, pessoas negras, somos impelidas a pensar sobre nossa condição racial desde a infância. É como diz a Joyce Bert: eu fui acusada de ser negra. Eu fui acusada. Eu não me percebi negra, não. Eu fui acusada. A neguinha do cabelo duro. Fui acusada de ser negra com 5 anos de idade. E eu só me lembro do poema cantado, né, da Vitória Santa Cruz. Gritaram-me negra. É assim que acontece conosco. Nós somos acusadas de sermos negras antes mesmo de termos noção do que é raça, do que é racismo. Então, se nós sofremos racismo desde o ventre de nossas mães, é preciso que as pessoas brancas que se dizem aliadas reflitam também, desde sempre, sobre a questão racial. Ah, mas o evento jurídico que eu programei ou que eu organizei só tinha pessoas brancas porque são minhas amigas e meus amigos. Você não acha estranho que você não tenha amigos e amigas negros? E os seus filhos não convivem com pessoas negras? Em que mundo você está criando seus filhos? Em que bolha você está criando seus filhos? Então, é preciso que nós nos questionemos desde nossas atitudes pessoais, familiares, interpessoais, até a nossa atuação profissional. Porque quando você muda esse olhar, né, desde a sua concepção como sujeito, desde as suas relações familiares mais íntimas, isso vai impactar na sua atuação profissional, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu tô aqui, né, sabendo que eu tô em silêncio, porque... Se o senhor deixar, o Iá fica aqui, ó, vai uma ventania. Não, porque... Não é, doutora, nós estamos... Eu sempre falo isso, não é? Quer dizer, nós não falamos sobre racismo, sobre encarceramento, sobre feminicídio, sobre violência doméstica, violência contra as crianças. Nós não falamos sobre escravização de pretos e pretas, nós não falamos isso com prazer, né? Quer dizer, nós estamos aqui agora revisitando as nossas próprias dores, né? Quer dizer, é muito doloroso revisitar as suas cicatrizes abertas, não é? E não é fácil fazê-lo, não é? Quer dizer, os brancos não têm cicatrizes para revisitar, não é? Quer dizer, eles têm privilégios para revisitar. Nós temos cicatrizes abertas, não é? Quer dizer, nós nos descobrimos negros, escurecidos, quando somos acusados, quando apanhamos,
quando sofremos violência na escola. Foi tão doloroso, não é, para nós, suportar uma academia que não foi feita para nós. E eu fui acusado de burro, que eu não sabia escrever. Sim, porque a minha epistemologia é da oralidade, portanto, a fala é mais importante que a escrita, e, sobretudo, mais importante que a escrita branca, e é muito doloroso a um negro ter que aprender a língua do branco, que a vida toda ele açoitou. É um açoite ancestral. Perfeito. Então, nós estamos revisitando as nossas feridas, e não é fácil estarmos nesses lugares, não é? São lugares que nos foram a vida toda negados, mas nós precisamos, como disse o Eli Carneiro, nós não estamos no legislativo, não estamos no executivo, não estamos no judiciário, e todos os brancos são beneficiários do racismo. Entretanto, nem todos são obrigados a serem signatários. E é importante que eles estejam aqui ouvindo, porque, de verdade, são eles que precisam de letramento racial. Não somos nós. Letramento racial é para eles. Eles que nunca tiveram que pensar sobre raça, não é? Nem a deles. Eu sempre falo assim, nossa, que autoestima é essa? Que a todo momento precisa inferiorizar o outro para poder se manter branco, que autoestima frágil, que autoestima que você precisa violentar. E aí, mãe, a senhora falou sobre os 18%, né, negros no judiciário. E aí eu tenho uma questão. A senhora acha que agora o judiciário está, até por essa defesa, né, do jovem Justino, do jovem músico Justino, por um negro, né, por um juiz negro, me corrija se eu estiver errado. Doutor André Nicolini. Um juiz negro. Isso. A senhora acredita que o letramento racial tem avançado também para dentro da negritude? Esses 18% estão enegrecendo? Estão. E eu posso lhe dizer que o judiciário, o sistema de justiça, tem sido impelido, constrangido, como eu bem disse aqui, da estratégia do constrangimento, a assumir essa discussão, porque isso é recentíssimo no nosso país. Um CNJ fazer uma reunião pública sobre racismo, o CNJ fazer um estudo sobre a presença negra nos seus quadros, e dizer que precisaria de mais 20 anos para alcançar meros 22% de magistrados e magistradas negros no Poder Judiciário brasileiro. Então, isso se deve à presença de pessoas negras nesses espaços. Das poucas pessoas negras que, estrategicamente, têm conseguido se aliar. Porque nós precisamos trabalhar com estratégia o tempo inteiro. Senão nós somos engolidos por esse racismo institucional dentro das instituições do sistema de justiça. Então, além do constrangimento, é preciso a gente saber se articular. Se articular com pessoas negras de outras instituições, dos movimentos sociais, né? Já que somos poucos e poucas, essa articulação é sobrevivência para nós. É sobrevivência, né? É a partir daí que a gente consegue continuar a ser essa contracorrente que eu disse aqui, essa ponta de lança. Então, articulação interna com pessoas, as poucas pessoas negras que estão ali, né, na mesma instituição que você, mas também as antirracistas, e articulação com outras instituições. Então, a gente está o tempo inteiro atuando de maneira estratégica. E é isso que tem impulsionado o sistema de justiça a assumir e a refletir sobre o racismo, a estudar sobre o racismo. E isso vem do nosso letramento racial, sim. É aquilo que eu disse no princípio, né? É diferente experienciar racismo. Todas as pessoas negras vão experienciar no Brasil. Todas. É só ligar a televisão, né? É só ler as estatísticas. É só tomar consciência de que, né, o fato existe, é histórico, é determinante de nossas vidas.
Agora, consciência racial, ou seja, você fazer esse movimento contra essa engrenagem racista. E é um movimento que não se limita a você como indivíduo, mas alcança a coletividade. Isso sim é consciência racial. E é disso que nosso povo precisa. E aí, quando a gente fala em consciência racial, Baba, a gente tem que falar em poder político. Tem que falar em poder político. Porque o poder político, que tem sido mais difícil para nós alcançarmos, porque ele é estratégico. Ele é efetivamente transformador. Se nós formos lembrar aqui as importantes iniciativas de promoção da igualdade racial no Congresso Nacional, foram 2 homens negros, Abdias do Nascimento, que em 1983 apresentou um projeto de lei belíssimo, avançadíssimo em termos de cotas raciais, cotas para mulheres negras, inclusive indenização para afrodescendentes, né? Mas o projeto não avançou, não conseguiu avançar, foi arquivado em 1989, mas um projeto belíssimo e que inspirou, inclusive, a Lei 10.639 para a inclusão da cultura afro-brasileira e africana nos currículos oficiais de ensino, e a indígena na 11.645. Inspirou também o Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto, por sua vez, de iniciativa do Paulo Paim, outro congressista negro. Então, nossa presença nesses espaços ela é estratégica, ela é transformadora. Nós precisamos ocupar esses espaços. E nós precisamos votar em pessoas negras. Se nós somos 56% da população, por que não conseguimos nos colocar nesses espaços de poder? Claro que o racismo atua fortemente contra nós nesse momento, mas nós precisamos ter mais unidade entre nós. E eu estou falando, professor, diretamente de Salvador da Bahia, a cidade que possui mais de 80% de pessoas negras. E nunca tivemos, por exemplo, um prefeito ou prefeita negro. Nunca tivemos. Eleito, não tivemos. Por quê? Por quê? Então, a consciência racial passa por isso, né? Passa por reconhecer a importância da nossa presença nos espaços de poder e decisão, e a política é fundamental para isso. Eu não estou aqui falando de política partidária. Primeiro porque tem um impedimento funcional para isso e porque, como Sueli Carneiro, não me interessa. O que me interessa é o meu povo. Como Sueli Carneiro, eu repito o que ela diz. Entre esquerda e direita, nós continuamos pessoas pretas. Porque a esquerda nesse país nunca pautou efetivamente nossas questões. Né? Nunca pautou. Foi tudo muito às custas e do esforço do movimento negro, dos movimentos negros nesse país. Então, nós precisamos estar lá. Nós queremos tudo. Nós queremos todos os espaços. Nós queremos tudo que nos foi tirado. Não queremos só uma parte, não. É tudo que nos foi tirado. Ah, mas cota só para a universidade, só para serviço público. Não, a gente tem que ter política afirmativa em todos os espaços, porque nós fomos excluídos de todos os direitos. Nós passamos décadas nesse país proibidos de frequentar a educação formal, por lei. Preto não podia frequentar a escola por lei. E como é que a gente quer falar em meritocracia? Que meritocracia é essa? É branca. Ela é branca. E aí eu tenho que falar, Baba, não posso esquecer de falar isso aqui, dos concursos para o sistema de justiça. Porque tem gente que fala assim, mas os concursos são concursos públicos, né? Salvo na prova oral, que há contato dos candidatos com a comissão né, do concurso, não há racismo assim. Há racismo desde o edital do concurso. Há racismo desde o edital do concurso. Por quê? Porque a meritocracia desses concursos é uma meritocracia branca, brancocêntrica. O que é que faz com que uma pessoa branca, criada em apartamento a vida inteira, que nunca trabalhou, que teve o tempo 100% de tempo integral, né? Tempo integral para estudar e que consegue decorar leis, porque muitos desses concursos, numa primeira fase, exige decoreba de lei, né? A cópia ipsiliteris ali, literal da lei. O que é que faz com que essa pessoa tenha mais valor num sistema de justiça para produzir justiça do que uma pessoa de periferia que vem dos movimentos sociais, que conhece o nosso povo? Então, a gente tem que repensar a forma como esses concursos são feitos. O que se cobra nesses concursos. Porque nem sequer as cotas raciais têm sido preenchidas. Por quê? O que é que esses concursos avaliam, historicamente? Que pessoas negras não conseguem ingressar? Né? Que desvantagem é essa? Que já parte do princípio, mesmo tendo reservas de vagas. Aí, por exemplo, um outro exemplo eu vou dar.
é prova de títulos. Esses concursos têm provas de títulos. Que títulos são esses, professor? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Nosso povo não tem esses títulos. Não é porque não quer ter, né? Então, as pessoas negras que chegam a alcançar cotas não vão ter esses títulos. E, portanto, vão concorrer com pessoas que têm. Mas que muitas vezes não agregam o valor que uma pessoa negra, num espaço como esse, para trazer diversidade, para trazer visões policêntricas de mundo, teria nesse lugar. Para desenvolver empatia, como o juiz André Nicoliti desenvolveu em relação a esse jovem, o Luiz Justino, que foi preso injustamente. E que foi preso injustamente, não só preso, ele foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi acatada pelo Poder Judiciário, que além de acatar a denúncia, proferiu contra ele um mandado de prisão em 2017. E que agora, novamente, quando ele foi preso, o Ministério Público mais uma vez se manifestou favoravelmente à prisão. No plantão. Mas eis que um André Nicoliti da vida, um homem negro nesse espaço, que é raro para nosso povo, né? Se depara com esse processo. E o analisa de maneira justa. Então, nós não queremos um judiciário cego à questão racial. Porque ele foi cego à questão racial esse tempo inteiro. E essa cegueira levou ao que nós temos hoje. Que é encarceramento em massa de pessoas negras, que é genocídio do povo negro nesse país, né? Que é a violência contra mulheres negras com maior intensidade em todas as esferas, que é pessoas negras na base da pirâmide socio-racial brasileira. A mulher negra é aquela que recebe a menor renda média mensal no nosso país. E quando eu penso nessa pirâmide, professor, que é a mulher negra na base, arrastando, né, carregando esse país nas costas, seguidas pelos homens negros, pelas mulheres brancas e pelo homem branco no topo. E aí eu só me lembro de Angela Davis, quando ela diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Porque essa estrutura racista, sexista, classista, não vai mudar a partir da pirâmide, do topo da pirâmide. Não vai. Não vai. Se nós queremos falar em igualdade, em justiça distributiva, em justiça igualitária, alguém tem que perder. Mas não é perder direitos, não é perder privilégios. Só que quem está no conforto do privilégio não quer perdê-los. Não quer perder os privilégios. Então, não se trata de concessões. Nosso povo nunca teve concessões nesse país. Foi tudo com muita luta, muito suor, muito sangue derramado do nosso povo. E nossas histórias precisam ser recontadas. Para que nós saibamos o lugar de protagonismo que nosso povo teve nessa história. É isso, não é? Quer dizer, essa pirâmide não vai se movimentar a partir do topo, não é? Não. Quer dizer, ela vai se movimentar a partir da movimentação das mulheres negras, não é? Que estão suportando a pirâmide, carregando a pirâmide e sofrendo, não é? Todo o peso, não é? Todo o peso, levando nas costas todo o peso dessa pirâmide. Já estamos chegando ao fim, mãe, doutora, mulher negra de axé. Que aula, que aula. A senhora vê que eu fiquei aqui, estou passado. E extasiado. Todo mundo aqui adorando. A live ficará salva aqui no meu IGTV. Eu vou assistir novamente. Vocês também podem assistir essa aula maravilhosa da doutora Mulher Negra e doutora Lívia Santana, porque nós somos assantianos, né? E somos do E. Nós podemos somar várias camadas a nós. Saúde e vida longa, senhora. Mãe, muito obrigado, porque gratidão é ebó. E eu já vou fazendo um convite para voltar daqui a um tempo, para a senhora voltar com essa aula maravilhosa. Um grande beijo, um abraço apertado e muito axé. Axé, axé, pai. Eu respeito sua bênção, viu? Até a próxima. Xangô abençoe a bênção, mãe. Minha mãe abençoe, axé. Axé.